Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje preparei um conteúdo bem bacana para vocês, um exercício passo a passo para você treinar o sombreamento no desenho, conseguir fazer um sombreamento limpo, uniforme, realista e assim poder aplicar em seus desenhos de retratos ou qualquer outro desenho que você for fazer. Então assista esse vídeo até o final, preste atenção em cada detalhe porque contém dicas que são super importantes para você conseguir fazer um sombreamento bem bacana aí nos seus desenhos. A imagem de referência está aqui na descrição para você poder desenhar junto comigo. Depois poste no Instagram e me marca que eu vou deixar um comentário lá para você, tá joia? Vamos lá então ao nosso tutorial que está bem bacana. Depois de já ter feito o nosso esboço, vamos dar início então ao sombreamento. Eu vou começar com o lápis HB fazendo a primeira camada para depois eu voltar com outras graduações. Eu vou passando aqui nesse cantinho, pegando um pouquinho mais forte aqui no cantinho. Agora sim, depois de ter marcado aqui a linha, eu vou sombreando agora, levando esse sombreamento para dentro, ou seja, eu vou passando um pouquinho mais forte aqui próximo à linha e vai diminuindo o peso da mão conforme você vai avançando para o centro. Nessa parte de baixo aqui também, a gente vai sombreando. Veja que o centro a gente vai deixando em branco. Não vamos por enquanto sombrear ali o centro do vaso. Do outro lado aqui também do mesmo jeito. Vou escurecendo mais aqui o cantinho próximo à linha e diminuindo o peso da mão, fazendo um degradê conforme a gente vai avançando para o centro. Em volta a gente vai apertando um pouquinho mais para criar um contraste. Depois de pronto você vai ver que esse contraste dá um efeito muito bonito no desenho. E quanto mais você escurece ali o sombreamento, mais contraste ele vai ter. Mas é claro, você precisa ficar atento à sua referência para você não acabar escurecendo demais também. Aqui em cima também tem uma sombra. Eu vou fazendo tudo com lápis HB. Agora com o cotonete eu vou espalhar todo esse trabalho que eu fiz com lápis HB. Vou passando o cotonete bem de leve, puxando o sombreamento para dentro. Veja que a gente vai criando um degradê, não vai ficar aquela sombra dura, marcada. Vou passando o cotonete bem de leve, tanto o lápis quanto o cotonete ou lencinha de papel que a gente for usar no desenho, precisamos passar de leve. Agora com o lápis 6B a gente vai aumentar o valor tonal, ou seja, a gente vai escurecer mais, dando mais contraste ao desenho. Vou colocar uma folha aqui embaixo da mão para proteger. Eu não ia colocar porque o desenho é pequeno, a mão não ia apoiar em cima, mas vi aqui que realmente é melhor colocar um papel. E vou escurecendo também a linha aqui em volta para depois começar a fazer o sombreamento para dentro da mesma forma que a gente fez com lápis HB. Essa linha que eu vou fazendo aqui eu só posso escurecer ela de acordo com a tonalidade da sombra, porque ela precisa desaparecer. Se eu faço ela muito forte e a sombra é clara, ela não vai desaparecer. Veja como a gente vai agora fazendo essa linha desaparecer, apenas escurecendo. Conforme eu vou sombreando aqui, você vai percebendo que essa linha escura que eu fiz com o 6B, ela começa a desaparecer e o nosso desenho vai ficando apenas com sombra e luz. Vou escurecendo, puxando esse sombreamento para dentro, passando o lápis com movimentos curtos, como você consegue ver aí na aula. Escurecendo bem aqui em volta para dar o contraste ao desenho. O papel que eu estou usando é o papel sulfite, o lápis é os lápis da Faber-Castell. Aqui embaixo também da mesma forma, eu vou sombreando com 6B, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz com lápis HB. E novamente eu vou espalhando aqui com o cotonete. Conforme a gente vai passando aqui o cotonete, todo aquele rabiscado do lápis vão se desfazendo e vai criando um efeito suave, um sombreamento uniforme.
Após ter feito o sombreamento com 6B, eu vou preencher agora o centro com lápis HB. Lembra que a gente deixou o centro aqui do desenho com o branco do papel? A gente não havia sombreado antes. Então agora com lápis HB eu vou preencher tudo. Vou preenchendo com movimentos bem curtos mesmo, preenchendo bastante. Como eu falei, não apenas fazendo riscos com lápis e depois espalhar. Assim não funciona. A gente precisa preencher, colocar o máximo de grafite e só depois que estiver bem preenchido com lápis, aí sim a gente espalha. No centro, aqui por ser mais claro, a gente precisa ter ainda mais cuidado para não apertar muito o lápis, para depois não acabar criando manchas. E agora, após ter feito o sombreamento com lápis HB, eu pego um lencinho de papel, ou seja, um pedacinho de papel higiênico dobrado e vou espalhando todo o grafite. Vou passando com muita leveza. Essa é uma das partes mais importantes também, é você passar o lencinho de papel de leve. Porque se você forçar, com certeza vai criar uma mancha. Vou passando de leve e também no sentido contrário aos traços. Se você fez os traços com lápis na horizontal, você pode passar o lencinho de papel na vertical, em sentido contrário, porque assim você vai conseguir desfazer os traços da melhor forma. Se você passou o lencinho de papel e não conseguiu desfazer os traços do lápis, certamente você passou o lápis muito forte. Agora eu vou fazer mais uma camada com lápis HB, porque a primeira camada geralmente ela não fica muito uniforme. E à medida que a gente vai fazendo mais camadas, o desenho começa a ficar mais homogêneo, com um efeito mais suave. Então vou trabalhando novamente com lápis HB, passando inclusive nas partes escuras. Aí você pode perguntar, mas o lápis HB não é mais claro do que o lápis 6B? Por que você está passando o lápis HB onde já passou a graduação 6B? Porque a ideia aqui não é escurecer mais, é deixar mais uniforme, é preencher aqueles espaços onde não foram preenchidos. E quanto mais a gente vai trabalhando dessa forma, olhando para o desenho, buscando preencher, buscando dar um acabamento mais trabalhado, o nosso desenho vai ficando muito melhor. Então vamos trabalhando aqui com lápis HB em todo o desenho. Em volta a gente escurece, o centro a gente vai deixando mais claro. E novamente eu vou espalhando. Tá vendo só? A gente já conseguiu dar volume a esse objeto. Conforme a gente escureceu aqui nas laterais e deixou o centro mais claro, já deu aquela impressão de volume. Como você pode observar, a fonte de luz está vindo de frente, por isso as laterais ficaram mais escuras. Se a fonte de luz tivesse vindo aqui da esquerda, o lado esquerdo ia ter mais luz e o lado direito ia ter sombra. Se a luz tivesse vindo do lado direito, iria acontecer o oposto. O lado direito ia ficar mais iluminado e o lado esquerdo ia ficar a sombra. Vou fazendo também esse sombreamento aqui em cima. Com bastante cuidado, por ser uma parte pequena, eu vou usando aqui a ponta do lápis bem fina e trabalhando esses detalhes. Aqui em cima passo o lápis e preencho tudo com lápis HB. Com lápis 6B novamente, eu vou escurecendo um pouquinho mais aqui esse lado. E como você pode ver, aquela linha escura que estava contornando aqui o desenho, ela já desapareceu. E toda vez que eu passo o lápis, eu venho esfumando, seja com lencinho de papel, ou seja com cotonete, ou esfuminho, pincel, dependendo da situação. Agora com lápis 6B, eu vou fazendo essa sombra aqui embaixo. Estou usando o lápis com a ponta bem fina, para fazer aqui com mais precisão. Fazendo os cantinhos.
Aqui tem uma pequena sombra nesse cantinho, a gente vai fazendo também. Desenho realista é isso, é a gente observar os detalhes que muitas vezes passariam despercebidos, mas que para o olhar do desenhista nada passa despercebido. Vou preenchendo agora com o lápis HB essa pequena parte aqui embaixo. Se você consegue fazer esse desenho aqui sem deixar manchas da forma que eu estou mostrando aqui, você não vai ter dificuldades para desenhar retratos, porque segue o mesmo ritmo, é praticamente a mesma coisa. Aqui, para não deixar como se fosse uma linha, eu vou trabalhando também, jogando esse sombreamento aqui para fora. Pego o lápis 6B, já que o lápis HB não estava dando conta. Então, com o lápis 6B, eu vou escurecendo aqui no cantinho da linha e puxando um pouco esse sombreamento mais para baixo. E logo em seguida vou passando aqui o cotonete. Agora, para ajudar a dar esse efeito de porcelana aqui no vaso, eu vou fazer alguns brilhos. Eu poderia fazer com a caneta borracha Mono Zero, mas como eu sei que muita gente não tem a caneta borracha, eu peguei aqui uma borracha comum, cortei, deixei uma ponta fina como você pode ver, e vamos usar essa ponta para fazer os brilhos. Então, com a borracha comum cortada, eu vou passando aqui no desenho, assim dessa forma. E acabei de criar um brilho aqui nessa parte. Vamos fazer outro brilho aqui no centro também. Vou passando a borracha normalmente, apagando ali o grafite. Aqui embaixo também vou fazer mais um brilho. Não é bem assim que está na referência, mas eu acho legal esses brilhos, dão um efeito interessante. Então eu vou fazendo. Aproveito ainda a borracha que eu cortei para limpar em volta do desenho. Essa também é uma parte muito importante, porque se você deixa o desenho todo manchado em volta, seu desenho parece estar sujo, parece estar borrado, não fica legal. Então você precisa sempre, depois que terminar o desenho, ver se você não acabou manchando um pouco em volta. Se tiver manchado, você pode pegar uma borracha e ir limpando tudo. Isso ajuda inclusive a melhorar o contraste no desenho. Se tiver manchado em volta, o contraste parece ser menor. E conforme você vai limpando e deixa o papel branco em volta, o contraste fica muito mais bonito e interessante. É questão de capricho. Desenho realista exige que você seja caprichoso, que você faça tudo com dedicação. Aproveito ainda a borracha, faço mais um brilho aqui em cima. Está finalizado o nosso desenho. Eu gostei bastante do resultado, espero que você tenha gostado também. E se você seguir o passo a passo que eu mostrei nessa aula, com certeza você também vai conseguir um excelente resultado. Bacana! Estou muito feliz por estar compartilhando esse conhecimento aqui